Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um sábado, que a gente pode tentar esquecer um pouco, né, aquilo que nos aflige, nossa vida diária, e descansar em Ti, Senhor, e nos reunir entre irmãos para entender um pouquinho mais das verdades que o Senhor tem revelado para a gente, que o Senhor também quer nos livrar de um mundo tenebroso, escuro, de que a gente possa cair nesse mundo, e isso pode se dar de diversas formas, através de inverdades, de teorias da conspiração, de uma interpretação errada da Tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor quer nos livrar de tudo isso, o Senhor nos dá meios, o Senhor nos dá ferramenta, uma metodologia e luz para que a gente possa estar firme nesse caminho estreito, apesar das dificuldades. Abençoe agora o estudo que a gente vai ter, que o Santo Espírito esteja com a gente, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, ilumine nossas mentes, nos ajude a nos concentrarmos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, feliz sábado, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estudos. Lembrando que a Escola Sabatina ela tem sido baseada em estudar alguns vídeos antigos, mas nem tanto assim, do ano passado, em especial, de uma série que até se fez, acho que foi na Austrália, inclusive. E a gente estava fazendo isso através, né, de uma leitura, e ultimamente, acho que esse é o terceiro sábado, a gente está fazendo isso através de mais de uma explicação. É o mesmo conteúdo, então não é um conteúdo que a gente escolheu simplesmente para preparar, um conteúdo que segue essa linha. Então é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre as questões de teorias de conspiração, né? A gente vai falar um tema bem interessante, que é a metodologia pela qual elas estão fundadas, porque apesar de, eu acho que todo mundo aqui já acreditou em teorias de conspiração, em algum momento da vida, inclusive, se alguém aqui não acreditou, fala pra gente, pra você contar o segredo, porque parece que é algo que acarreta não, que arremete todo mundo, sabe? Todo mundo em algum momento acabou, né, caindo em alguma teoria da conspiração, e mesmo que ela pareça ser depois a gente olhando para uma teoria que a gente acreditou, né, e vendo que ela não faz sentido, que parece ser uma junção de fatos aleatórios e de ligações assim meio obscuras para ter um certo sentido, existe uma metodologia por trás que eu acho que as pessoas de forma nem fazem ideia disso, mas a gente consegue identificar, e a tese ela traz essa identificação. Então eu vou começar compartilhando a tela aqui. Então a gente vai começar falando, ela começa falando primeiro sobre a estrutura, né, do Israel antigo e do Israel moderno. A gente vai montar esse quadro um pouquinho hoje. Então a gente tem o Israel antigo e o Israel moderno, e eles podem nos ensinar muitas coisas a partir disso, porque assim como o Israel antigo, ele foi falho em alguns aspectos, a gente sabe que se a gente repetir a história, os adventistas em algum momento já repetiram, a gente também vai falhar. Então, a gente assumir uma postura diferente para realmente não cair nos mesmos erros. E Ellen White, ela nos dá a permissão de fazer isso num texto que a gente não vai ler agora, mas é aquele texto que é bem conhecido, eu deixei aqui referência, se vocês quiserem procurar depois, que fala que ela compara a experiência dos mileritas, ela estava aqui vivendo na época de 1878, que é esse aqui do meio, que a gente já vai completar, e ela estava apontando para trás e falando que se nessa história eles tivessem sido fiéis, Cristo já teria voltado, né, antes de 88. E ela compara isso à história do Israel antigo, quando ela comenta que o povo de Israel, se tivesse sido fiel nessa história de Moisés, ele não teria demorado tanto tempo para entrar no deserto. Esse é o paralelo que ela faz. Então, a gente vê bem claro que a Ellen White, ela entendia o paralelo das histórias, né? Ela entendia que a gente conseguia enxergar comparações e contrastes nessas duas histórias, e é por isso que a gente consegue fazer isso também com mais segurança. Quando a gente trata dessa primeira história do Israel Antigo, quais são os três... Quais são os três períodos que a gente costuma falar? Então, o primeiro do Israel Antigo tem um alfa, tem um ômega, né? E tem uma história aqui no meio. Alguém pode abrir o microfone e lembrar pra gente quais são essas três histórias? Babilônia. Isso. Babilônia. Qual é a primeira? Acho que vinha... Egito, Babilônia e Roma. Isso. Egito, Babilônia e Roma.
Então, essas são as 3 histórias do Israel antigo. E do Israel moderno, quais que são as 3 histórias? Que a gente História tem aqui. Milerita, Isso. 1888, Uhum. 144.000. Exatamente. Então, essas são as 3 histórias que são paraleladas, né? A gente sabe que tem... O primeiro começa com alfa, termina com ômega, mas outra perspectiva que a gente traz também é que as 2 primeiras são de falha, então a gente tem falha, falha, e a última sendo uma história de sucesso. E a gente consegue ver alguns paralelos nessas histórias que são interessantes. Por exemplo, se a gente for aqui para o Egito, qual que era a condição deles quando eles estavam no Egito? Só 3 pontos. Alguém fala um ponto. Como eles estavam aqui no Egito? Eles estavam bem, livres, felizes, adorando a Deus? Escravos. Exatamente. Então, a gente tem aqui a escravidão, cativeiro, e também, outro ponto é que eles perderam o sábado. Então, eles perdem o sábado nessa história. E quando a gente vai para a história dos mileritas, a gente tem os mesmos acontecimentos, digamos assim. Eles também estavam vivendo uma história de escravidão, uma história de cativeiro, e eles também perderam o sábado. Então, a gente consegue ver que existem vários paralelos entre essas 2 histórias, né? São as histórias alfa, então elas são mais parecidas naturalmente. A gente tem também de interessante aqui, que sempre tem um profeta que ele é levantado, né? Aqui tem Moisés é levantado, aqui a gente tem Miller. E 2 coisas que são restauradas nessa primeira história alfa são o sábado, e é dados a eles, né? Que eles estavam no período de escuridão, e eles recebem um profeta. Então, agora eles, né? O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. Então, eles podem agora receber luz, né? Através desse profeta. E a gente também, na história dos mileritas, história alfa, o sábado é restaurado. E a gente também tem um profeta que vai nos trazer luz. E a gente não está mais na condição de escravidão, que a gente estava sobre o domínio papal, né? Então, a gente consegue ver essas histórias que elas têm muitas semelhanças e também tem contrastes. Por exemplo, aqui, do que o povo de Israel, o povo de Deus, ele foi tirado? Ele estava cativeiro onde? No Egito, né? Já está escrito aí. Mas a gente pode pensar na perspectiva que eles estavam cativos nas nações pagãs. Então, quando o povo de Deus ele sai, ele é tirado fora dessas nações pagãs. Então, a igreja de Deus, né, que é instituída em especial no Sinai, ela é tirada fora das nações pagãs. Já na época dos mileritas, eles são tirados fora do quê? Do protestantismo? Exatamente, Gi. Eles são tirados fora das igrejas protestantes. Então, a gente consegue ver uma separação que já é marcada aqui entre igreja e Estado. Aqui, o povo de Deus, a nação, era também a igreja de Deus. Mas aqui, a igreja de Deus, os adventistas, não eram necessariamente... A nação não era uma nação, porque começou nos Estados Unidos, mas se espalhou no mundo todo, né? Hoje, no mundo todo tem adventistas e eles representam, de alguma forma, o povo de Deus. Então, a gente consegue ver essa comparação com contraste na história alfa, mas a gente também tem isso na ômega. E na ômega, em especial, a gente vai ver hoje, relembrar hoje, 3 erros que eram presentes na mentalidade do povo judeu na época do cativeiro, né, e do predomínio de Roma, e que também são presentes na história dos 144.000, hoje, na história da última geração, né, no ômega do Israel moderno agora. Alguém arriscaria quais seriam esses 3 erros? Qual a visão dele estava errada, não era curada? Sobre que pontos? Ou alguém pode falar 1 ou 2, enfim. Eu vou falar, é uma pergunta ampla, né? Mas eu vou falar, vocês vão lembrar, eu acredito. Lembrando que se tiverem dúvidas é só falar, pessoal. Então, eles estavam errados em relação ao rei, ao reino e
aos eventos externos. Isso era uma consequência, né, deles estarem errados sobre os outros dois. Por quê? Porque eles acreditavam, né, hoje a gente sabe que eles eram idólatras do touro Apis, então eles acreditavam que o rei ia ser forte, poderoso, um símbolo de fertilidade, enfim, corajoso, e ele faria o quê? Ele faria que Jerusalém fosse um reino poderoso e forte e combativo também, né? Seria uma base militar muito forte, muito poderosa. E com isso eles erraram os eventos externos. Eles estavam esperando o fim de Roma e a ascensão de Jerusalém. Eles não estavam esperando a destruição de Jerusalém. Então eles erraram em todos esses aspectos. Então a gente, por comparação e contraste, a gente entende, né, que o Israel moderno também está em erro sobre esses fatos. Assim como eles estavam errados em relação à Terra Gloriosa, o Israel antigo, né, que era Jerusalém, hoje o Adventismo também está errado, e o protestantismo em relação à Terra Gloriosa, aos Estados Unidos, ao que esperar, o que vai acontecer e qual deve ser o posicionamento dessa terra. E agora, eu quero que vocês falem, qual que você acha que foi a cura que foi trazida por Cristo nesse contexto? Para curar dessa mentalidade errada em relação ao rei, em relação ao reino e em relação aos eventos externos. As parábolas? Parábolas. Exatamente. As parábolas, elas são trazidas como cura, né? Elas são uma metodologia que ela é contrária à metodologia introduzida por esses falsos profetas e pelos fariseus, em geral, pelos líderes religiosos da época, né? Que ajudavam, contribuíam para fortalecer essa mentalidade. Então, Cristo, ele vem contra isso, traz uma metodologia diferente, que é a metodologia das parábolas. E a gente, hoje, para consertar essa visão errada sobre o rei, sobre o reino, sobre os eventos externos, a gente precisa, da mesma forma, das parábolas. E assim como a gente entende que a gente pode alinhar os ômegas, a gente pode alinhar os alfas, né, que eles vão ser bem precisos, essas histórias do meio também, a gente também entende que o princípio e o fim, eles também têm seus paralelos, eles também podem ser alinhados. Então, quando a gente vai para a história do princípio do Israel moderno, agora a gente vai se focar nisso, porque a gente está pensando na nossa história, a gente consegue tirar muitas lições. O estado de como estava o contexto lá em 1798 nos ensina muito sobre a nossa história, né? E é interessante que em 1798, os eventos faziam com que as pessoas elas se voltassem ao estudo de Daniel Apocalipse, né? Tanto pela Revolução Francesa quanto a Revolução Americana, pela criação de uma nação, né? Uma nação, de uma constituição. Enfim, então tinham vários aspectos que faziam, né? A questão do papado, do fim da soberania papal, a questão do fim dos jesuítas lá em 1773. Então, esses temas eram temas que eles estavam fervilhando naquela época e faziam com que as pessoas fossem pesquisar isso. E aqui em 89 também, com a questão da Guerra Fria, das guerras do Oriente Médio, a questão da guerra do Afeganistão, por exemplo. Então, tudo estava contribuindo para que as pessoas elas tivessem bastante interesse nesses temas de Daniel e Apocalipse. Mas isso também faz com que comecem a surgir teorias erradas sobre todas essas questões de fim dos tempos, de como as coisas vão acontecer, de como vai se dar, né, o final do mundo. E nisso a gente consegue ver essa diferença, em especial, bem quando a gente tem o primeiro e o segundo grande despertamentos, né? E você lembrando que o segundo grande despertamento foi quando os mileritas, eles foram levantados, né? Quando eles surgiram por volta do segundo despertamento. A gente tem a divisão entre liberais e conservadores. Mas a gente vai se voltar um pouco mais para os conservadores, porque eles nos ensinam um pouco mais, não porque eles tenham coisas boas para nos ensinar, mas pelo contrário, porque eles nos ensinam um pouco sobre o erro, e quando eles nos ensinam sobre o erro, a gente pode buscar evitar cometer esses erros, né, e seguir essa mesma linha que eles seguiram. Então, a gente pode nos prevenir entendendo quais foram esses erros, como era a mentalidade deles na época. A gente entende a mentalidade dos conservadores na nossa geração, e assim a gente pode nos prevenir desses erros.
E lembrando de que tipo de... Quero que vocês opinem agora. Que tipo de perspectiva a gente dá quando a gente fala de liberais e conservadores? Que tipo de liberalismo e que tipo de conservadorismo? Porque poderia ser econômico, poderia ser religioso, mas qual que é o foco que a gente está dando quando a gente faz essas abordagens? Seria conservadorismo social e liberalismo moral? A gente está falando, na verdade, agora mais do social, como tu falou, seria tanto o conservadorismo quanto o liberalismo social. Mas a gente vai se focar mais no conservadorismo, então a gente vai ficar mais no que tu falou. Porque a Tess dá um exemplo, né, nesse sermão que ela está, esse estudo que ela está fazendo. Por exemplo, ela pega uma apresentadora da Fox News, que é conservadora, e da NBC, enfim, de um meio de mídia americano liberal. E ela compara essas duas apresentadoras. Quem parece mais modesta é a liberal, apesar de ser moralmente liberal em alguns aspectos, mas ela está falando do aspecto social, porque ela está ela pode ter cabelo curto, ela pode ser lésbica, mas ela não está promovendo isso naquele momento, mas ela está com a roupa mais coberta, enquanto a da Fox News, apesar de ser conservadora, ela tá com uma roupa mais curta, ela tá com o cabelo tingido, ela tá com descolorido, na verdade, ela tá com mais maquiagem. Então, isso tudo a gente consegue entender que não é simplesmente uma questão moral, a gente está falando sobre o aspecto social. E qual que são as tendências dos conservadores nessa época de Ellen White que a gente vê que se repetem hoje? É que eles trabalham em cima das teorias de conspiração. E essas teorias de conspiração falam especialmente o quê? Que existe um estado profundo satânico que tem o objetivo de minar essa nação cristã, que eles também acreditam que os Estados Unidos não é uma nação laica, é uma nação cristã. E tem um estado profundo que é satânico, que é conhecido, que é falado, né, o Deep State, que os grandes poderosos, enfim, donos de empresas, milionários, banqueiros e tal, pessoas em geral, elas se reúnem, ninguém sabe exatamente como, mas para levar avante a agenda imoral deles e acabar com os Estados Unidos, nação cristã. E nisso os conservadores se reúnem através a elaboração de uma série de teorias de conspiração para levar avante essa ideia de um estado profundo satânico e que a América tem que ser protegida disso. E isso também vem através das ideias de união de igreja com o Estado. Às vezes não é nenhuma união institucional. Até cita um pastor, que é um pastor muito chegado ao Trump, que ele falava que eles não queriam uma união institucional da igreja com o Estado, mas uma união, de alguma forma, de influência. Então, a igreja não precisa estar unida ao Estado institucionalmente, mas ela precisa que a sua influência esteja atuando sobre o Estado, né? Esteja formando, estabelecendo e garantindo essa nação cristã. E outra coisa que os ajudam a sustentar essas teorias de conspirações e levar avante essa agenda que eles têm é a interpretação da Bíblia de literal para o literal. Acho que o Pedro falou um pouquinho sobre isso no sábado passado, na Escola Sabatina também, de que quando eles veem uma profecia na Bíblia, uma ideia, por exemplo, do progresso da nação judaica, eles aplicam isso literalmente para eles. Então, se a nação judaica, né, tinha profetas, os reis eles tinham profetas, agora os nossos pastores eles vão ter presbíteros, os nossos pastores não, os presidentes precisam de presbíteros para cuidar da prosperidade da nação e para evitar a imoralidade e coisas ruins que chegaram ao povo judeu naquela época. Então, essa aplicação literal para literal também é uma coisa muito muito grave que a gente tem que entender que é um erro e que a gente não concorda com isso e que também está na base da maioria dessas teorias conspiratórias que eles trazem. Um exemplo de uma teoria conspiratória que é trazida é um livro da década de 80 dessa Mary Stuart Health, que o livro é chamado O Sistema 666. O que essa mulher faz? Ela pega todas as empresas, tanto empresas da China comunista, empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, empresas de tudo que é tipo de roupa, de trator, em geral, e começa a ver todas aquelas que têm no código de produto
o número 666. E depois, assim, ela vai para muitos lugares diferentes para procurar sustentar que existe um sistema 666. E que quando tem um 666 lá no código de produto, ou no protocolo de alguma empresa, ou enfim, num tanque de guerra, num navio, qualquer lugar, ela fala o quê? Que é só uma coisa aleatória, um número, assim como tem vários números? Não, ela diz que é um sistema que todas essas pessoas fazem parte de um Estado profundo, tanto China comunista quanto um republicano dos Estados Unidos, se ele fizer botar esse número em algum lugar, né? Mesmo que seja no meio de vários outros, eles fazem parte de um sistema, com o objetivo de levar avante os propósitos satânicos para aquela nação e para o mundo e tal, né? Então, essa é a ideia sustentada em muita gente acredita nisso. E o que a gente vai entender um pouco mais hoje é qual que é a metodologia que é usada. Então, qual é a metodologia por trás de todas essas ideias que essa mulher traz para a gente, né? Que ela é só uma dos inúmeros e tanta gente acredita e acha que isso faz muito sentido. Então, a gente vê que, primeiro, a gente tem a ignorância. Por que a ignorância? A ignorância a gente não está falando no sentido, né, que a gente às vezes usa esse termo, né, de alguém que não é estudado, ou alguém que é desrespeitoso, que é orgulhoso, sabe? Ele é muito ignorante, ele só pensa, né, muito arrogante. Não é nesse sentido. É a ignorância no sentido de que todos nós, por mais estudado que uma pessoa seja, por mais, né, a gente costuma usar também de maneira errada esse termo culto que uma pessoa seja, ainda assim, todos nós somos ignorantes sobre alguma coisa, sobre algum tema, sobre alguma área. E ela usa o exemplo de Ben Carson, né? Ben Carson, aquele médico, neurocirurgião adventista, que eu acho que já foi, talvez seja até hoje, um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Foi a primeira pessoa a fazer uma cirurgia siameses pelo cérebro, né? Cérebro. Enfim. Então, ele é realmente uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área. Uau, é incrível. E ele foi chamado pelo governo Trump para a área de habitação e infraestrutura urbana, então, para resolver as questões de moradia. E a Tess comenta que ela lê um livro dele, né? Porque ele tem alguns livros, também já li alguns, mas ela lembra de uma parte em que ele fala que se chamassem ele para o governo dos Estados Unidos, ele resolveria a economia americana. Assim, ele mandaria todos os problemas para fora e ele conseguiria resolver. Todos os problemas, mesmo que isso seja muito complexo, mesmo que isso seja, né, um desafio muito grande. E agora ele estava no governo de Trump e a gente não sabe ele não resolveu a economia americana, né, porque senão a gente saberia bem que isso teria sido resolvido. Ele nem sequer estava na área econômica, ele estava com várias pessoas que realmente entendiam de economia e ele não tinha muita autoridade, porque ele é uma autoridade no ramo da saúde, da neurocirurgia em especial, e não na economia. Então, esse é o ponto que eu quis trazer. Por mais que ele seja uma pessoa realmente muito inteligente, que tenha uma capacidade resolutiva em algum aspecto muito grande, não quer dizer que ele sabe tudo sobre economia. Ele pode ser um ignorante de economia, assim como muitos de nós somos em diversas áreas. Que nem os problemas de moradia, nem a crise de moradia nos Estados Unidos, que era que ele estava à frente como secretário, ele conseguiu resolver. Então, a gente consegue ver, né, de uma maneira bem clara, através dessa figura, a gente pode ter um conhecimento, entendimento muito grande, mas a gente pode ser ignorante em outros aspectos, isso é muito claro. E ela começou a mostrar como isso é presente nas teorias de conspiração, porque sempre existe algo na teoria de conspiração que está embasado em algum tipo de ignorância. E ela comenta isso. A gente vai falar primeiro sobre a questão do acidente da princesa Diana na França. Que ela viu um documentário que falava um pouco sobre isso. Que esse documentário defendia que a princesa Diana, na verdade, ela foi assassinada. Por quê? Ela sofreu um acidente e a ambulância, né, o lugar onde ela estava, ficava a 3 milhas do hospital mais próximo. 3 milhas é cerca de 5 quilômetros. Então, ela poderia ter sido levada até lá muito rápido. Mas a ambulância, ela demorou 1,1 horas para percorrer 3 milhas, ou seja, 5 quilômetros.
parece que se fosse andando, chegava mais rápido, né? Então, isso, olhando só para essa peça de informação, só para essa perspectiva, a gente fica, tem algo errado aí. Realmente, eles estavam planejando algo de ruim para princesa Diana, né? Eles queriam realmente assassinar ela e tal. E geralmente tem uma pergunta que vem a partir disso. Então, eles apontam uma informação controversa e perguntam assim, por que que é? Por que que é isso? Então, a ignorância parte de uma pergunta que começa assim, por que que é isso, né? Por que que isso tá acontecendo desse jeito? E também eles, depois de fazerem essa pergunta, né, de verem algo meio controverso, eles dão uma sugestão. Poderia ser que ela foi assassinada, então eles demoraram todo esse tempo porque ela foi assassinada realmente. Então eles se questionam, fazem esses dois questionamentos, deixam as perguntas no ar, e as pessoas provavelmente vão acreditar que ela realmente foi assassinada. Mas isso acontece porque eles ignoram alguns fatos sobre o sistema de saúde na França. Enquanto nos Estados Unidos, as ambulâncias, elas têm uma política que é chamada assim, né, isso traduzido, pegar e correr. Então, aconteceu o acidente, a gente vai até lá, a gente pega a pessoa e sai correndo com ela para chegar o mais rápido possível no hospital. Na França, é um jeito um pouco diferente. Eles né, definem assim, que é como ficar e fazer. Esse é a política das ambulâncias. Então, enquanto nos Estados Unidos é só pegar e sair correndo, na França, eles vão com a ambulância equipada e pronta para atuar e para tentar salvar aquela pessoa naquele momento de uma maneira mais, assim, profunda, digamos assim. Não é só esperar no hospital para que o hospital dê um jeito. Eles já vão tentando dar um jeito. Então, eles já vão com profissionais mais capacitados, com uma ambulância mais aparamentada para realmente tentar salvar a pessoa. Então, é super entendível que possa demorar 1 hora, porque eles não vão correndo. Eles têm que ir devagar para que eles consigam fazer os procedimentos necessários. Às vezes precisa parar para que eles, né, tenham mais concentração. Então a gente entende que nesse sistema aqui, que é o sistema da França, foi lá que foi o acidente, faz muito sentido que realmente isso tenha acontecido. Então, por que que tem um documentário inteiro só falando sobre isso, entendeu? Que a Tess comentou que ela assistiu e acreditou na época, né? Isso muito antes da mensagem. Então, ela acreditou nisso. E esse documentário, as conclusões que ele chega e a maneira como é construído é basicamente fundamentada na ignorância. Porque eles ignoram o que acontece nas ambulâncias da França para que possa ter sentido toda essa, né, aparente demora que levou até a princesa Diana chegar no hospital. Então, a gente vê que realmente isso é algo que é muito recorrente. E a gente vai ver uma outra teoria da conspiração, que é a negação da mudança climática. E isso parece que, assim, pode ser provado por qualquer leigo que a mudança climática é uma mentira. Porque a gente for pensar assim, ó, a gente tem um copo de água mais gelo, né? Gelo em cubos e tal. E quando esse gelo derrete, o que acontece? Quando o gelo derrete, o volume dele, ele diminui. Ou seja, se a gente for pensar aqui, né? A gente tem um iceberg que é um pouquinho tem, acho que 20% dele para fora, mas 80% do volume tá para dentro. Então, se ele está ocupando todo esse espaço, se o gelo, né? A água é um elemento, um dos poucos elementos que, quando ele derrete numa determinada temperatura, quando ele derrete, ele diminui a temperatura, ele diminui o volume, né? Isso quase nunca não acontece com nenhum outro elemento. Então, quando isso aqui derreter, vai diminuir o volume. Então, na verdade, o volume do mar iria baixar após derreter. E eles falariam, por que é isso, então? Né? Voltam para a mesma pergunta, por que é isso? Por que quando o gelo derrete, o volume diminui, após derreter, o mar abaixaria? E por que eles falam
que o aquecimento global vai aumentar o nível dos mares e aí vai trazer inundações e diversos outros problemas. Por que eles falam isso? Poderia ser porque existe uma aliança entre diversos países que querem controlar o globo, assustar as pessoas, enfim, e impedir avanços, enfim. Então, eles inventam um monte de coisas. As pessoas, olhando essa peça de informação, elas acreditam. Mas o que eles ignoram? Eles têm uma coisa muito simples que eles ignoram e que faz com que eles estejam errados, com que seja uma teoria da conspiração que não faça sentido. A maioria do gelo que a gente tem, né? Isso aqui é uma peça bem grande de gelo. Ela tá no mar? Não, a maioria do gelo que a gente tem no mundo tá sobre a terra. Tem muito gelo no mar? Tem. Mas tem muito gelo também para cima do mar e tem muito gelo sobre a terra. Ou seja, o problema seria que esse gelo iria derreter e iria para o mar. E o mar, que tem um nível, né? Eu acho que ele aumentaria cerca de 65 metros, que é algo bem significativo, se todo o gelo do mundo derretesse, né? Então, mais uma vez, tem algum aspecto que é ignorado nessa para defender essas teorias. Lara, Pode falar. não, é só um comentário interessante mesmo, que esse argumento da questão ecológica foi algo muito interessante, porque nas eleições de 2000, nos Estados Unidos, né, a gente teve o vice-presidente do Clinton, que é o Al Gore, concorrendo contra o Bush. E a principal campanha do Al Gore foi uma campanha ecológica, né, falando sobre o aquecimento global, e na época os Estados Unidos estava todo vapor na indústria, estava acabando com o mundo, né, literalmente. E essas ideias, essa contraposição da ciência, né, da questão ecológica, foi justamente pela campanha do Partido Republicano que começou a questionar totalmente essas informações. Se essa campanha ecológica fosse uma campanha comunista que não existisse e não existia de forma alguma. Nossa, muito bom. Obrigada. Quem que falou? É o João Pedro. Ah, tá. Obrigada, João Pedro. Então, Imagina. justamente a gente vê que não é algo que é que simplesmente está nas esquinas, tá nos, digamos assim, em lugares menores sendo propagado, né, por pessoas que estão tendo conhecimento. Então, é algo que está realmente à frente, é levado até em campanhas políticas. Negar essa mudança climática, né, com muitos dados, que são dados que ignoram informações muito importantes, mas eles são levados avante, as pessoas acreditam, não vão a fundo para realmente entender melhor qual que é o motivo que nos faz alarmar em relação à mudança climática, e acabam caindo, né, nessas crenças erradas. E tem outra coisa muito interessante que ajuda as pessoas a caírem, né, nessas teorias de conspiração, que elas são muito atrativas, muito bem boladas, é essa questão da teoria de Ramsey, que essa é uma teoria matemática, assim, não é uma teoria tão simples, mas eu vou dar... É basicamente o quê? Que diz que com elementos suficientes de um conjunto ou estrutura, é natural surgir um padrão. Assim, interessante. Então, se a gente tem, por exemplo, se a gente for pensar que a gente tem 10 algarismos, né? Do 1 ao 9. Do 0 ao 9, perdão. Então, a gente tem esses algarismos. Vamos pensar em todas as combinações aleatórias que eles podem ter. As combinações são infinitas, mas eles são só 10, né? Então, a combinação 666, com certeza ela vai aparecer. Assim como a combinação 1, 1, 1, A2, 2, 2, 3, 6, 3, assim por diante. Assim como a 7, 4, 9, todas vão aparecer, entendeu? Porque misturando eles aleatoriamente, é muito provável. Tem até essa teoria, uma teoria matemática que comprova que quando você tem um grupo de elementos, é muito fácil encontrar padrões. Vão acontecer padrões. A nossa mente está acostumada a procurar padrões. Por isso que a gente olha para as nuvens, né, a gente começa a imaginar, eu vi um coelho, a procurar formas parecidas, formas conhecidas. Porque a nossa mente está acostumada a procurar padrões. E
os elementos combinados aleatoriamente, o grupo de elementos, eles vão ter padrões, entendeu? E eles podem se confirmar não, se combinar de formas quase infinitas, ou até infinitas, que vão ter algum padrão. Se você quiser encontrar alguma coisa, você provavelmente vai encontrar, porque as combinações, elas são aleatórias, elas acabam favorecendo isso, assim como favorecem coisas que não significam nada, né? A questão de significar ou não é aquilo que a gente traz para esse elemento. Então, esse elemento tem chance de aparecer o 66, assim como tem chance de aparecer cada uma dessas. E outra coisa que tem, né, nessa metodologia das teorias de conspiração, a gente encontra elementos que têm alguma correlação e a gente diz que essa correlação é igual à causalidade. Como isso? Por exemplo, as vacinas, elas causam autismo. Por quê? Porque o meu filho, ele se vacinou e ele também ele desenvolveu autismo. Então, eles colocam esses dois acontecimentos que têm uma correlação, aconteceram realmente, os dois aconteceram, mas não necessariamente um causou o outro. O filho poderia nunca ter se vacinado e ainda assim ter desenvolvido autismo. Não tem como colocar realmente e dizer que uma coisa depende da outra. Assim como mas isso é normal, porque nós, como pessoas, a gente tenta encontrar um padrão, mas a gente tem que entender isso e não ser refém disso, né? Por exemplo, tem pais que têm crianças que começaram a ter convulsões. Mas uma semana atrás ele tinha caído no chão. Então, quer dizer, porque ele caiu no chão, tem uma correlação, ele caiu no chão, e uma semana depois ele teve convulsão. Então, por isso, foi a queda dele que trouxe as convulsões, não necessariamente. Não quer dizer que toda a correlação vai resultar numa causalidade, né? Isso tudo a gente tem que ter muito cuidado na hora de entender isso. E agora a gente vai para o elemento do nosso querido Walter Veith, que é uma pessoa profissional nessa metodologia. Ele realmente é um pregador adventista, né? Que tem muita influência, e ele usa dessa metodologia. Ele muitas vezes ele faz esses questionamentos. Pega uma situação que parece meio controversa e pergunta, mas por que assim? Poderia ser porque, enfim, existe alguma união secreta e tal. Então, ele coloca essas coisas, ele usa muito disso e usa muita... Alguém ligou o microfone? Alguém quer falar? Pode falar. Alô? Eu acho que foi sem querer, mas se quiser falar, a gente fiquem à vontade. Então, a gente vai para o Walter Veith. A gente vai ver uma das teorias que ele tem, que é tipo uma das principais, assim. O que ele fala? Ele fala que ele visitou a Síria, né? Falando sobre o 11 de setembro, que ele visitou a Síria e falou assim, mas essas pessoas não pareciam assustadoras. Tipo, ele viu um monte de gente lá de barba, caminhando. Ele falou que ele visitou antes da destruição, antes da guerra da Síria. E ele já pensou que estava destruído. Ele falou que viu um monte de gente de barba andando de camelos e que eles não pareciam nada temerosos. Então, o que ele faz? Qual que é a tendência dele? Ele pergunta assim, por que é assim? Peraí. Ele faz aquelas perguntas de antes, eu posso até pegar elas aqui, ó. Ele pergunta, mas por que é assim? Por que eles não parecem assustadores? Poderia ser dele dar uma sugestão. Poderia ser de que há um outro poder por trás dos ataques do 11 de setembro? Então, será que é isso? E uma coisa que ele usa, ele faz perguntas, basicamente, e ele usa muito de sarcasmo. Então, isso é uma maneira muito insegura, porque você vai ficar... Não sabe o que ele realmente quer dizer, então você fica uma coisa meio da dúvida, mas ele vai te direcionando para chegar às mesmas conclusões que ele diz, mas ele não declara oficialmente, digamos assim. Mas qual que é o problema disso? Tem vários, né? Mas a questão aqui é que o problema não tem nada a ver com a Síria, para começo de conversa. As questões dos 11 de setembro, dos ataques,
né, que foram associados ao grupo da Al-Qaeda e da ISIS, eles são da Arábia Saudita, que é sunita, enquanto, né, os inimigos eles eram os xiitas, que são do Irã, por exemplo, né? E os xiitas, a tese ela compara com os católicos e os sunitas com os protestantes. É só uma comparação por parábola, né? Muito diferente, a gente sabe, mas porque os xiitas eles são mais apegados aos locais de adoração e tal, como os católicos são apegados aos santos e tal, né? E os protestantes não têm isso. Então tem um conflito muito grande. Eles podem até têm conflitos até bélicos entre os próprios islâmicos. E enfim, e isso é muito interessante quando a gente vai tratar sobre isso, porque quais são os erros dessa fala dele? Porque ele estava falando sobre a Síria, ele foi para a Síria e estava querendo falar no geral. Ele está no país errado. O país foi a Arábia Saudita. O segundo é que não era sunita, é que o pessoal da Arábia Saudita é sunita. Já o pessoal da Síria não é sunita, entendeu? Então não faz sentido. Os ataques foram dos sunitas. E a Síria estava assim, né, o Bashar al-Assad, se eu não me engano, é xiita, então nem se aplica, porque eles são inimigos só entre si. E o terceiro ponto, que também é uma declaração racista, né? A gente não quer entrar no mérito se a pessoa é racista ou não, mas a questão é uma declaração racista. Porque ele está dizendo assim, eu fui lá, eles não pareciam assustadores, estava tudo destruído, na Síria mesmo, um país errado, mas até parece que os árabes seriam capazes de fazer terrorismo, de ter bombas, né? Enfim, de fazer algo assim. Eles precisariam que alguém mais desenvolvido, alguém com mais poder, auxiliasse eles. Na verdade, eles são só fantoches, digamos assim, são só uma bandeira falsa por trás dos ataques de verdade do 11 de setembro, né? Então, ele traz essas declarações e a gente consegue ver de maneira bem clara que ela é uma declaração errada, né? São declarações que não fazem sentido e é porque ele ignora a realidade. Então, só a gente olhando para a realidade, a gente consegue entender e desmascarar essas teorias da conspiração. Agora, só que não para por aí, não é? Ele não para nessas declarações, nesses comentários que já não são certos. Ele quer agora falar sobre quem está no controle. E quem ele fala que está no controle? Ele fala que são os sionistas, né? Pessoas que acreditam na proeminência judaica, que Jerusalém precisa ser restaurada, que os judeus, né? Enfim, vão ter uma relevância grande e tal. Então ele acredita que são os sionistas que estão no poder, que são banqueiros, são homens do dinheiro, e os tais os Rothschild. Quem são esses Rothschild? A gente pode fazer uma pesquisa de acordo com aquilo que ele fala. Primeiro a gente vai ver o que ele fala sobre eles e o que na verdade, quem eles realmente são, né? Então, o que o Walter Waite ele vai falar sobre esse Rothschild? Tem na Enciclopédia Judaica de 1906, a gente vai entender depois um pouquinho por quê, que eles são os guardiões do tesouro papal. Então, e não para por aí. Ele vai para a palavra e diz que essa palavra, Rothschild, é uma palavra alemã que quer dizer escudo vermelho. E quem que usava o escudo vermelho na guerra era o exército romano. Sendo assim, esses judeus, que são guardiões do tesouro papal, são nada mais, nada menos que judeus papais. Aí, quando a gente vê essas pessoas que controlam o mundo, a gente tem sionistas, banqueiros, homens de dinheiro, Rothschild, e esses Rothschild são todos judeus e são judeus que estão sobre a liderança do Papa, de alguma forma, né? São o exército do Papa. Os banqueiros e as pessoas de dinheiro também são relacionadas aos judeus, porque a gente vai ver mais pra frente, os judeus eles estão muito relacionados com a questão financeira, a questão de emprestar dinheiro e tal, né? Então, na verdade, essas pessoas todas aqui não deixam de ser judeus, então a gente tem um elemento antissemita de alguma forma, também mesmo não seja declarado, a gente tem esse elemento antissemita, e tudo isso subjugado pelo Papa. Tem que colocar tudo isso junto no mesmo pacote. Então, isso é aquilo que ele faz, o que ele traz, né? Ele diz assim, ó, não podem ser os islâmicos os responsáveis pelos atentados. Quem é responsável são essas pessoas que controlam o mundo. Quem seriam?
esses ricos e tal, esse tal de Rothschild. Agora a gente vai usar a mesma lógica, né, como a gente disse, o feitiço contra o feiticeiro, para falar um pouquinho sobre Walter Weite, só para dar um exemplo, para a gente entender essa mesma lógica que ele usa aqui, né, para dizer que esses Rothschild são os judeus papais. Ele fala assim, será que é realmente apenas uma... Ele fala, não, isso é um trecho de um artigo da revista Spectrum, que é sobre o Walter Weite. É realmente apenas uma coincidência que Weite seja o nome germanizado de Vitus, que foi um dos 14 santos ajudantes da Igreja Católica Romana e que, por acaso, também é o santo padroeiro dos atores? Usando a metodologia do próprio Weite, a gente podia dizer, por que o nome dele era um dos 14 santos ajudantes da Igreja Católica Romana e quem, por acaso, é também o santo padroeiro dos atores? Será que ele é um ator controlado pelo Papa de Roma como um de seus 14 santos ajudantes? É até engraçado, né? Mas é realmente essa é a lógica que ele usa. Só que quando é usado contra ele, parece um absurdo. E é um absurdo todas as vezes, no caso. E o que a gente tem a dizer sobre isso? Que não, é só uma coincidência. Mas é esse tipo de conclusão que a metodologia que o Walter Weite usa leva. E levaria até contra ele mesmo. Eu acho que contra todos nós. Porque a gente pode encontrar a questão, né, da teoria de Ramsey, nessa teoria matemática. A gente pode encontrar um padrão aleatório e algo que pareça obscuro, acho que no nome, na história de todo mundo. Até, Clara, inclusive, pode falar. é interessante que, na verdade, assim, é de certa forma assustador como as pessoas até acreditam nisso, né? E talvez como a gente também um dia acreditou em muitas dessas coisas, porque, por exemplo, não faz sentido nenhum eu falar que não pode ter sido, sei lá, aquele país, mesmo que ele estava em um país errado, porque eles aparentemente são bonzinhos. Ou não parecem isso, porque na verdade todos parecem bonzinhos. Se ele for no Vaticano ou até, sei lá, ele já troca a lógica dele, né? Aí não é mais para ver quem tem cara de bonzinho ou não, aí já é uma outra É coisa. verdade. Aí, tipo assim, aparentemente qualquer criminoso ou qualquer outra pessoa tem cara de bonzinho, ninguém fica com, sei lá, com aquele tapa-olho de pirata, com a caveira pintada no rosto, é assim, Exatamente. é bizarro. Então ele pega uma premissa totalmente que vale para qualquer coisa, igual, por exemplo, todas as crianças são vacinadas. A vacina está causando autismo. Assim, é uma coisa... Então ele pega tudo isso e aplica para o que ele quer. Né? Na hora que ele estava vendo quem foi o responsável pelo atentado, que não queria que fosse, ele falou, esse tem cara de bonzinho. Aí ele não usa o mesmo método, ver quem tem cara de ser bom. Porque, na verdade, se você for olhar, todos têm cara de bonzinho. Exatamente. Ninguém fez nada nunca, então. Então, aí ele muda para agora é outro método. Então, tipo assim, a gente vê também isso, a gente consegue enxergar nisso a gente também, né? Que é uma falta de consistência tremenda. Quando ele quer falar de uma coisa específica, ele usa essa lógica. E a gente realmente fazia isso, né? Para os textos da Bíblia. Não, aqui essa parte do Antigo Testamento é diferente, tem que ver. Não, na hora que falava de saia era assim, ou em relação a algumas coisas. Então, é realmente o que a gente fazia, mas não era tão grotesco assim de alguns pontos, mas realmente é bizarro as formas como chega a alguma conclusão. Realmente. Obrigada pelo comentário, Felipe. É muito isso. A gente vê o quanto a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que todos nós já caímos em alguma teoria da conspiração e também no movimento, até um comentário, a questão do 18 de julho, por exemplo, né, do ano passado, que era para ter acontecido, né, um ataque lá em Nashville. Se a gente pegar várias datas, vários calendários e tal, a gente vai achar um padrão, a gente vai achar, sem metodologia, que vai acontecer alguma coisa em algum lugar específico. Então, era, como o Felipe falou, era o que a gente fazia. A gente não tinha uma metodologia, a gente procurava padrões, entendeu? E como a teoria de Ramsey é válida para tudo, a gente achava algum padrão aleatório e falava que ia acontecer determinada coisa sem usar as metodologias. E hoje, com a metodologia das parábolas, a gente tem algo muito seguro, a gente tem um limite até onde a gente vai. A gente não vai ficar achando coisas aleatórias e multiplicando dados e informações. A gente vai seguir uma metodologia muito específica até realmente encontrar um fato e dizer, não vai ser assim ou vai deixar de ser. Enfim. E também é interessante a gente pensar, isso aqui, né, é resumidamente o que ele falava, mas ele tem toda uma maneira muito, eu acho que eloquente de falar, né, muito encantadora, muito... Então, ele vai construir essa história de uma maneira muito, assim, cativante. E
E aí a gente vai pensar que esses fatos que ele ignora, que nem existem, parece que o que ele fala é tudo que existe, entendeu? Então, por isso se torna tão perigoso e se torna o nosso papel de realmente buscar a verdadeira informação, né? E as verdadeiras fontes de informação. Então, a gente tem isso aqui que a gente não entende. Ai, é verdade. Quando eu tava falando, eu tava pensando nisso, sabia, Felipe, que tu comentou ali. Que eu não tô lendo os comentários, mas o Pedro acabou de me mostrar. Que a gente procurava em todos os livros da Bíblia onde tinha o é até engraçado, né, olhando daqui. Onde tinha 9 e 11, e a gente ficava falando que tinha um super significado e tal, sendo que, tipo, podia ser qualquer verso, né, mas tá. Enfim. Então, a gente viu que não faz sentido essa metodologia dele, a gente viu sobre a visão dele sobre Rothschild, e agora a gente vai ver os fatos sobre o tal dos Rothschild. É que eles realmente são uma família judaica rica e bancária na época de 1800, em especial, eles tinham bastante poder bancário. Mas hoje, o mais rico é esse Benjamin aqui, e a fortuna dele é de 1,7 bilhões, segundo, né, a Forbes em 2020. Isso faz com que ele seja a pessoa na posição 1121 do mais rico da Terra. Ou seja, de todas as pessoas ricas, o mais rico dessa família hoje, né, não é 1800, hoje, 2020, 2021, tá depois da posição milésima, entendeu? Então a gente vê que eles podem ser poderosos, podem ser ricos, ok, não vamos negar isso, mas eles não são tão poderosos assim, tem muito mais gente muito mais poderosa do que eles. Por exemplo, tem um grupo, né, se a gente for pensar em grupos familiares e tal, tem esse grupo Rothschild, que é uma empresa bancária de investimento, e que lucra anualmente cerca de 70 milhões de dólares. Quando que a maior empresa de Walmart mundial, ela lucra 120 bilhões de dólares. Ou seja, são quase 2.000 vezes mais. Ou seja, não que não sejam ricos, não tenham poder, mas nem se compara às pessoas que realmente são ricas e realmente têm muito poder, né, financeiro, que são essas empresas de Walmart, empresas em geral. Hoje os bancos também, eles são bancos estaduais, não são bancos simplesmente pessoais, assim, né, de famílias, então o poder está mais no Estado que simplesmente na mão de banqueiros ricos, então isso não estão muito alinhados com a realidade. E outra coisa que é interessante a gente pensar, que tem um elemento antissemita muito forte nesse esquema, porque é uma crença de que os judeus, eles são poderosos, manipulam os bastidores dos eventos globais. Isso não é algo que vem de agora. Esse antissemitismo, ele vem de muitos séculos atrás. E começa quando a gente pensa que, na Idade Média, por exemplo, né? Os judeus, eles eram segregados, eles tinham que viver em guetos, eles não podiam estar com as pessoas, assim, nos lugares normais, não podiam participar de algum tipo de comércio. E o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro, porque os cristãos, eles eram proibidos de emprestar dinheiro, eles acreditavam que a Bíblia proíbe emprestar dinheiro, já os judeus acreditavam que estava tudo bem emprestar. Então, eles acabavam emprestando para os judeus, emprestando para todo mundo que precisava, né? E acabavam ficando com mais dinheiro. Isso fez com que eles tivessem o predomínio bancário. E eles foram construindo isso, os judeus em geral, não, claro que não foram todos, mas muitos judeus acabaram se tornando naquela época realmente donos de bancos e tal, e emprestando e conseguindo muito dinheiro a partir disso. E dentre eles, uma dessas famílias eram os Rothschild. E em algum momento eles realmente emprestaram dinheiro ao papado. Isso foi lá em 1831, com o Papa Gregório, e em 1850 com o Papa Pio IX. E isso no contexto de crise acerca dos estados papais. Os papas realmente estavam precisando, o estado papal, né, enfim, o Vaticano e tal, estava precisando de dinheiro. Acho que não tinha Vaticano ainda. Mas, enfim, o papado precisava de dinheiro e os Rothschild, eles emprestaram esse dinheiro para o papa. Mas emprestaram por quê? Porque eles são pessoas que queriam trabalhar para o papa, queriam ser o exército do papa, porque estava no nome deles, então eles estavam predestinados a isso? Não. Simplesmente porque era o trabalho dele e porque eles tinham uma boa reputação. Olha, aqui o João também comentou aqui, o Pedro acabou de mostrar, meu assistente de palco, falou que o João comentou que os Rothschild enviaram dinheiro para o Brasil no século XIX e no começo do século XX.
mas depois que a gente se livrou da influência direta da Inglaterra e caímos na do Zewa, o banco perdeu uma das fontes mais lucrativas que eles tinham. Entraram em decadência há muito tempo. E exatamente, eles e como o Felipe comentou embaixo, eles emprestavam pelo lucro, era o trabalho deles. Eles tinham uma boa reputação porque eles emprestaram para as guerras napoleônicas, para Guilherme I, para Napoleão. Eu acho até que eles emprestavam para dois lados das guerras porque eles não estavam preocupados se uma ia ganhar, se outra ia perder. Eles queriam fazer o trabalho deles, que era ganhar dinheiro. E também para o governo austríaco. Então, eles tinham essa essa maneira de ganhar dinheiro, e eles faziam isso independentemente de quem precisasse. Eles tinham uma boa reputação, foram, né, ganhando isso, mas hoje eles não são, assim, tão poderosos quanto naquela época de 1800. Então, a gente pode pensar assim, nessa mesma ideia, né, de que ele diz, os Rothschild, que são os judeus papais, e que eles foram verdadeiros responsáveis do 11 de setembro, eles, na verdade, em algum momento, eles emprestaram dinheiro para o Papa, não foi oculto, não é o que o Walter Waite, por exemplo, o Walter Waite precisasse não desocultar, digamos assim, trazer à tona, porque não foi oculto naquela época. Inclusive, foi um escândalo para os católicos e tal, como que eu pegando dinheiro emprestado dos judeus, enfim. Então, foi um escândalo, não foi oculto. E Ellen White estava viva. Ou seja, se nem Ellen White estava viva na época, estava recebendo revelações de Deus lá, né? Não falou sobre por que a gente tem que desenterrar uma coisa que é totalmente aleatória, né? Que não faz sentido. Então, quando a gente pensa sobre isso aqui, né? Que tá na encíclica... Cadê? Que estava na encíclica... Cadê? Aqui. Judaica, que eles são os guardiões do tesouro papal. Isso não é uma coisa oculta. Isso é um fato, digamos assim. É um fato histórico, mas é um fato histórico de 1906 e não de 2018, eu acho que quando o Walter Waite falou sobre isso, ou de 2019, ou de 2020. Enfim. Então, quanto a isso, é basicamente isso. Agora eu vou entrar no último ponto do nosso estudo, que a gente está com pouco tempo, que é algo que a Tess trouxe também pra gente, sobre... Perguntaram para ela o que a gente pode acreditar das teorias que são trazidas, né, pelo Adventismo, por Walter Waite e tal. A gente tem que entender que a gente tem algumas crenças básicas, mas que elas vêm com visões muito diferentes. Por exemplo, a visão do governo mundial. A gente acredita que vai haver, o Walter Waite acredita, o Adventismo acredita, mas a questão é se a gente vai ver isso através de conspirações ou da nossa metodologia de parábolas. Nas conspirações, o que se acredita? Que existem esses 10 reis, nós também acreditamos, mas que esses 10 reis estão relacionados ao globalismo da ONU, a um estado profundo satânico e a sociedades secretas. E isso contribui para aumentar a imoralidade, faz com que as pessoas estejam olhando para o número 66, para letras de música, para logotipos que, como a teoria de Hansen mostra, elas realmente vão, às vezes, encontrar uma coisa que pareça um problema, porque é matemático, isso vai acontecer. E eles enxergam o Trump como um herói, como o Ciro, como um ungido, porque ele está lutando contra esse globalismo, ele está lutando contra essa imoralidade, preservando a nação cristã americana. E a gente, através das parábolas, a gente acredita no quê? Que esses 10 reis vão acontecer mesmo, mas vai ser com os Estados Unidos como um ditador. Assim como a gente tem as 10 tribos do norte, né? A gente vai para onde a gente tem esse número 10, as 10 tribos. A gente tinha uma tribo que ditava sobre as 9, né? Tribo de Efraim, a capital em Samaria e tal, ditava sobre 9, a gente consegue ver isso de uma maneira clara. A gente acredita que esse republicanismo, esse protestantismo vão resultar na igreja, numa união de igreja e Estado, e que em 1989, também é outro elemento que a gente consegue entender, né, através das parábolas, que a gente enxerga 2 superpoderes resultando em um superpoder só, né, só do superpoder dos Estados Unidos. Você acredita que isso vai acontecer com esses 10 reis? Vão ter 10 reis, mas um vai predominar, que vai ser os Estados Unidos predominando sobre a ONU. E a gente também vai para a parábola das guerras mundiais, em que a Primeira Guerra Mundial a gente tem um ditador, esse é o nome em inglês, mas o nome em português é Guilherme II, ditador da Prússia. Na Guerra Mundial II tem Hitler, que também é um ditador, resultando na Guerra Mundial III,
que o ditador seria o Trump, né, representado por isso. Então, a gente vê que são a mesma crença principal, mas a maneira de enxergar isso te leva para caminhos totalmente diferentes e faz com que todos que usam essa metodologia das conspirações cheguem a uma conclusão errada sobre o rei, sobre o reino e sobre os eventos externos. E é basicamente isso. Então, como a gente comentou, a gente tem que... E a Carla comentou ali no chat que a gente tem que cuidar com nossos viés cognitivos, a gente vê como isso realmente é sério. E a gente precisa ser consistente naquilo que a gente acredita. Então, se a gente vai usar parábolas, a gente vai usar ela com muito cuidado, digamos assim, com muito zelo ao que a metodologia que a gente realmente acredita, para não acabar caindo nessas teorias de conspiração que são fundamentadas na ignorância e nessa teoria de Ramsey. É isso, gente. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a gente finalizar? Então, a gente vai terminar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por que o Senhor nos abençoa tanto com tanta luz que vem. A gente sabe que o teu trono de graça, a gente sabe que é para a gente aprender mais do teu caráter, entender que o Senhor tem um propósito muito claro com o teu povo escolhido, Senhor. E não é que ele caia em teorias de conspiração, que ele fique disseminando mentiras, porque o Senhor é o Deus da verdade, Senhor. E essa verdade que liberta, que a gente quer propagar em tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente faz e fala. A gente agradece por essa oportunidade, que esses entendimentos fiquem guardados em nossa mente, em nosso coração, Senhor, e que a gente possa praticar e disseminar isso no mundo em que tem tanta teoria errada circulando, que a gente possa ser verdadeiros baluartes da tua verdade. Abençoe o restante do nosso sábado, do culto que a gente vai ter também. Isso que a gente pede em nome de Jesus. Amém.